O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 15, capítulo 7, 16 de fevereiro de 1923. A cruz que deu a divina vontade a nosso Senhor. Jesus, para operar a redenção perfeita e completa, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Estava a fazer a minha adoração ao crucifixo, abandonando-me toda em seu amável querer. Mas enquanto isso, senti que o meu amável Jesus se movia em meu interior e me dizia: minha filha, vamos, apresse-se. Faça seu curso no meu querer. Vá repassando tudo e que fez minha humanidade na suprema vontade, a fim de que a meus atos e atos de minha mãe se juntem os teus. Estás decretado que se uma criatura não entra no querer eterno para voltar triplos nossos atos, este supremo querer não desce à terra para fazer seu caminho nas gerações humanas. Quer o cortejo dos atos tríplices para fazer-se conhecer. Por isso, se apresse. Jesus fez silêncio e eu me senti como se estivesse voltada para o santo querer eterno. Mas não sei o que fazia, só sei dizer que encontrava todos os atos de Jesus e eu neles colocava o meu. Depois voltou a falar-me. Minha filha, quantas coisas fará conhecer minha vontade do que fez minha humanidade nesta vontade divina? Minha humanidade, para obrar a redenção completa e perfeita, devia fazê-la no âmbito da eternidade. Eis a necessidade de uma vontade eterna. Se minha vontade humana não tivesse tido consigo uma vontade eterna, todos meus atos teriam sido atos limitados e finitos, e em troca com ela eram intermináveis e infinitos. Por isso, minhas penas, minha cruz deviam ser intermináveis e infinitas. E a vontade divina fazia encontrar à minha humanidade todas estas penas e cruzes, tanto que ela me estendia sobre toda a família humana, desde o primeiro até o último homem, e eu absorvia todas as espécies de penas em mim, e cada criatura formava minha cruz. Assim que minha cruz foi tão longa por quanto é e será a largura de todos os séculos, e tão larga por quanto são as gerações humanas. Não foi só a pequena cruz do Calvário onde me crucificaram os hebreus. Esta não era outra coisa que uma semelhança da grande cruz na qual me tinha crucificado a suprema vontade. Assim que cada criatura forma o comprimento e a largura da cruz, e à medida que a formavam, ficavam enxertados na mesma cruz, e o querer divino me estendendo sobre ela e crucificando-me, não só formava a minha cruz, mas a de todos aqueles que formavam essa cruz. Eis porque necessitava do âmbito da eternidade, onde devia ter esta cruz. O espaço terrestre não teria bastado para contê-la. Oh, quanto me amarraram quando souberem quando souberem o que fez minha humanidade na divina vontade, o que me fez sofrer por seu amor. Minha cruz não foi de madeira, não, foram as almas, elas eram que me sentiam palpitantes na cruz na qual me estendia a divina vontade. E nenhuma me escapava, a todas dava seu lugar, e para dar lugar a todas me distendia em modo tão dilacerante, e como penas tão atrozes, que as penas da paixão poderiam chamá-las pequenas e aligeiras. Por isso,
te apresse, a fim de que o meu querer faça conhecer tudo o que o querer eterno operou em minha humanidade. Este conhecimento resgatará tanto amor que as criaturas se renderão e o farão reinar em meio delas. Agora, enquanto dizia isto, mostrava tanta ternura e tanto amor que eu, maravilhada, lhe disse: Meu amor, por que mostras tanto amor quando falas de tua vontade, que parece que se dentro de ti quisesses fazer sair outro tu mesmo, pelo grande amor que mostras, enquanto se falas de outras coisas, mas se vê que em ti este excesso de amor? E ele: Minha filha, queres saber? Quando eu falo de minha vontade para fazê-la conhecer a criatura, eu quero infundir-lhe minha divindade. Por isso, outro eu mesmo, e meu amor transborda tudo para fazê-lo. E a amo como a mim mesmo. Eis porque você vê que, enquanto falo de meu querer, meu amor parece como se saísse de seus confins para formar a sede de minha vontade no coração da criatura. Ao contrário, quando falo de outras coisas, são minhas virtudes que, infundindo e segundo as virtudes que lhe vou manifestando, agora amo como Criador, agora como Pai, agora como Redentor, agora como Mestre, agora como Médico e etc. Portanto, não há aquela exuberância de amor como quando quero formar outro eu mesmo. Capítulo 8. 22 de fevereiro de 1923. Medo ao fingimento. Quem deve subir mais alto que todos deve descer no mais baixo. Eu estava muito angustiada pelo pensamento de que o meu estado era um fingimento contínuo. Que golpe cruel é isso para mim! Chamar-me todas as desgraças, põe-me por debaixo de todos os desgraçados e até dos mesmos condenados. A alma mais perversa que eu nunca existiu na terra, mas o que mais me dói é não poder sair deste estado de fingimento, pois confessaria a minha culpa e às custas da minha vida não a faria mais. E Jesus, que é tão bom em sua infinita misericórdia, perdoaria esta alma, a mais perversa de todas. Então, depois de ter passado uma destas tormentas, o meu sempre amável Jesus fez-se ver e eu lhe disse: Amado Jesus meu, que pensamento feio é este? Ah, não permita que exista em mim o fingimento. Mande-me a morte antes que te ofenda com o vício mais feio, como é o fingimento. Isto me aterroriza, me esmaga, me aniquila, me arranca de seus doces braços e me põe sobre os pés de todos, mesmo dos mesmos condenados. Meu Jesus, tu dizes que me amas muito e depois permites esta separação de minha alma de ti? Como o teu coração pode resistir ante tanta dor minha? E Jesus, minha filha, coragem, não te abatas. Quem deve subir mais alto que todos, deve descer no mais baixo, abaixo de todos. De minha mãe rainha, de todos. Se diz que foi a mais humilde de todos, porque devia ser superior a todos. Mas para ser mais humilde que todos, devia descer no mais baixo, por baixo de todos. E minha mãe celestial, com o conhecimento que tinha de seu Deus Criador, e quem era ela, criatura, descia tanto no baixo que à medida que ela descia, assim nós a elevávamos, mas tanto que não há nenhum que a iguale. Assim é que de ti, a pequena filha do meu querer, para lhe dar o primado em minha vontade, devendo elevá-la como todos, a faço descer ao mais baixo, por debaixo de todos, e por quanto mais desce, tanto mais a elevo e a faço tomar lugar no querer divino. Oh, como me rapta quando quem está acima de todos a vejo por debaixo de todos. Eu
corro, voo para te tomar em meus braços e faço ampliar teus confins em minha vontade. Por isso permito tudo para teu bem e também para cumprir meus mais altos desígnios sobre ti. Mas não quero que perca tempo pensando nisso. Quando te tomo em meus braços, faça tudo e ao lado e siga meu querer. Capítulo 9, 12 de março de 1923. Privação de Jesus e efeitos que produz. Como Jesus sofreu o afastamento da divindade. Sentia-me a morrer de pena pela privação do meu doce Jesus. E se vem, o faz como relâmpago de que foge. Então, não podendo mais, e tendo ele compaixão de mim, saiu de dentro de mim. E eu, quando o vi, lhe disse: Meu amor, que pena, me sinto morrer sem ti. Mas morrer sem morrer, que é a mais dura das mortes. Eu não sei como a bondade do teu coração pode suportar me ver em estado de morte contínua, só por tua causa. E Jesus: Minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não estás sozinha em sofrer esta pena. Também eu a sofri, como também minha querida mãe. Oh, quanto mais dura que a tua! Quantas vezes minha gemente humanidade, se bem que era inseparável da divindade, mas para dar lugar às expiações, às penas, sendo estas incapazes de tocá-la, eu ficava só, e a divindade como afastada de mim. Oh, como sentia esta privação! Mas isso era necessário. Tu deves saber que quando a divindade pôs fora a obra da criação, pôs também fora toda a glória, todos os bens e felicidades que cada uma das criaturas devia receber, não só nesta vida, mas também na pátria celestial. Agora, toda a parte que corresponde às almas perdidas ficava suspensa. Não tinha a quem dar-se. Então, eu devendo completar tudo e absorver tudo em mim, expus-me a sofrer a privação que os meus condenados sofrem que os mesmos condenados sofrem no inferno. Oh, quanto me custou esta pena! Me custou pena de inferno e morte impiedosa, mas era necessário. Devendo absorver tudo em mim, tudo que saiu de nós na criação, toda a glória, todos os bens e felicidade, para os fazer sair de mim de novo, para os pôr à disposição de todos os que quisessem tirar proveito deles. Devia absorver todas as penas e a mesma privação de minha divindade. Agora todos estes bens absorvidos em mim de todas as obras da criação, sendo eu a cabeça da qual todo o bem desce sobre todas as gerações, vou buscando almas que me assemelham nas penas, nas obras, para poder participar tanta glória e felicidade que minha humanidade contém. Mas nem todas as almas a querem aproveitar, nem todos estão vazios de si mesmos e das coisas daqui abaixo, para poder fazer-me conhecer e depois subtrair-me, e neste vazio delas mesmas e no conhecimento que adquiriram de mim, formar esta pena de minha privação. E na privação que sofre, venha absorver nela esta glória de minha humanidade, que outros rechaçam. Se eu não tivesse estado quase sempre contigo, tu não me terias conhecido nem amado. E esta dor da minha privação não o sentiria, nem poderia formar-se em ti, e em ti faltaria a semente e o alimento desta dor. Oh, quantas almas estão privadas de mim, e talvez ainda estejam mortas. Elas doem se veem privadas de um pequeno prazer, de uma bagatela qualquer, mas privadas de mim não têm nenhuma dor e nem sequer um pensamento. Assim que esta dor deveria consolar-te, porque te dá o sinal seguro de que vim a ti e que me conheceste,
e que teu Jesus quer pôr em ti a glória, os bens, a felicidade que os demais rejeitam. Capítulo 10, 18 de março de 1923. Como se toma posse dos bens que contém o divino querer? Estava toda abandonada, abandonar-me na santíssima vontade do meu doce Jesus, apesar de me sentir privada dele e como traspassada no coração. E me pensava entre mim, para o que tem servido me haver falado tanto de seu eterno querer, se agora me deixou? Aliás, suas mesmas palavras são feridas ao meu coração que me rasgam em pedaços. Se bem estou resignada, pelo beijo essas mesmas feridas que me laceram. A mão que me fere, mas sinto ao vivo que tudo para mim terminou. Enquanto pensava isto, o meu doce Jesus moveu-se dentro de mim e, pondo-me nos braços ao pescoço, disse-me: minha filha, não temas, nada terminou entre eu e tu. Teu Jesus é sempre para ti, teu Jesus. A coisa mais forte que liga a alma é perder sua vontade na minha. Como posso deixá-la? E além disso, se tanto te falei do meu querer, são tantos vínculos de união indissolúvel que pus entre eu e você. Meu querer eterno, falando-te, vinculava teu pequeno querer com os vícios de meu eterno querer, por quantas palavras te dizia. Além disso, deves saber que, ao criar o homem, nossa primeira suprema vontade foi que devia viver em nosso querer, e devendo viver nele, devia tomar de nosso para viver nossas expensas, correspondendo à nossa vontade, com tantos atos divinos por quantos atos humanos fazia na nossa. E isto para enriquecê-la com todos os bens que nossa vontade contém. Mas o homem quis viver em seu querer, às suas expensas, e por isso se exilou de sua pátria, perdeu todos estes bens. Assim que meus bens ficaram sem herdeiros, eram imensos e nenhum os possuía. Então entrou a minha humanidade para tomar posse de todos estes bens, com o viver a cada instante neste querer eterno. Quis viver sempre às suas expensas, nascer, crescer, padecer, obrar e morrer no eterno beijo do querer supremo. E como vivia nele, assim me foi dada a posse dos muitos bens desocupados que o homem ingrato tinha posto no esquecimento. Agora, minha filha, minha sabedoria infinita, com te haver falado tanto do meu amor, do meu querer, não foi só para te dar a simples notícia. Não, não. Foi para te fazer conhecer o viver em meu querer, os bens que há nele. E enquanto fazes o caminho nele, tomas a posse dele. Minha humanidade fez tudo, tomou posse de tudo, não para mim só, mas para abrir as portas a meus demais irmãos. Esperei tantos séculos, passaram tantas gerações, esperarei ainda, mas o homem deve retornar a mim, sobre as asas de meu querer, de onde saiu. Por isso, seja tu a primeira bem-vinda, e minhas palavras te sirvam de estímulo para tomar posse, e de correntes que te atem tão forte que não te deixe jamais sair de minha vontade. Capítulo 11, 23 de março de 1923. Dores da Celestial Mãe e como o Fiat Divino operou neles. Estava pensando nas dores de minha Mãe Celestial e meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, o primeiro rei das dores fui eu, e o segundo. E, sendo eu homem e Deus, devia concentrar tudo em mim para ter o primado sobre tudo, mesmo sobre as mesmas obras.
As dores de minha mãe eram outra coisa, não eram outra coisa que os reflexos das minhas dores, que refletindo nela participavam-lhe todas as minhas dores, que trespassando-a encheram-na de tal amargura e pena, de servir morrer a cada reflexo de minhas dores. Mas o amor sustentava e lhe dava de novo a vida. Por isso, não só por honra, mas com direito de justiça, foi a primeira rainha no imenso mar de suas dores. Enquanto dizia isto, parecia-me ver minha mãe diante de Jesus. E tudo o que Jesus continha, as dores e os trespassos desse coração santíssimo, se refletiam no coração da dolorosa rainha. E por cada um dos reflexos se formavam tantas espadas no coração da trespassada mãe. E estas espadas eram seladas por um fiat de luz, na qual ela ficava rodeada em meio a tantos fiates de luz fulgíssima, que lhe davam tanta glória que faltam as palavras para a narrar. Então Jesus continuou a dizer-me: não foram as dores que constituíram rainha a minha mãe e as fizeram resplandecer de tanta glória, senão meu fiat onipotente, o qual entrelaçava cada ato e dor seus e se constituía vida de cada dor. Assim que meu fiat era o ato primeiro que formava a espada, dando-lhe a intensidade da dor que queria. Meu fiat podia colocar naquele coração trespassado quantas dores queria, adicionar feridas e feridas, penas sobre penas, sem a sombra da minha resistência. Aliás, sentia-se honrada de que meu fiat se constituía vida mesmo de um só batimento. E meu fiat deu-lhe a glória completa e a constituiu verdadeira e legítima rainha. Agora, quem serão as almas nas quais possa refletir os reflexos de minhas dores e de minha própria vida? Aquelas que terão por vida meu fiat. Este fiat absorverá nelas meus reflexos, e eu serei magnânimo em participar do que o meu querer obra em mim. Por isso, em minha vontade, espero as almas para dar-lhes o verdadeiro domínio e a glória completa de cada ato e pena que possam sofrer. Fora de minha vontade, o obrar é o sofrer. Eu não o reconheço. Poderia dizer: não tenho que te dar. Qual é a vontade que te animou ao fazer e em sofrer isto? Faça com o que seja recompensado. Muitas vezes o fazer o bem, o sofrer, sem que minha vontade entre em meio, podem ser míseras escravidões que degeneram as paixões, enquanto só meu querer dá o verdadeiro domínio, as verdadeiras virtudes, a verdadeira glória de a transbordar o humano em divino, a transformar o humano em divino. Capítulo 12, 27 de março de 1923. Dores da vida sacramental de Jesus, graças com as quais nos previne para recebê-lo. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver e eu apenas o vi, me lancei a seus pés para beijá-lo e me estreitar toda a ele. E Jesus, estendendo-me a mão, disse-me: minha filha, entre meus braços e até dentro do meu coração, cobri-me dos véus eucarísticos para não infundir temor. Desci no abismo mais profundo das humilhações neste sacramento para elevar a criatura até mim, fundindo-a tanto em mim de formar uma só coisa comigo. E com fazer correr meu sangue sacramental em suas veias, constituí-me vida de sua batida, de seu pensamento e de todo o seu ser. Meu amor me devorava e queria devorar a criatura em minha para chamá-las a fazer renascer como outro eu. Por isso quis me esconder sob estes véus eucarísticos e assim entrar nela para formar esta transformação da criatura em mim.
Mas para que esta transformação acontecesse, eram necessárias disposições por parte das criaturas. E o meu amor, chegando ao excesso, enquanto instituía o sacramento eucarístico, assim punha fora de dentro da minha divindade outras graças, dons, favores, luz para bem do homem, para torná-lo digno de me poder receber. Poderia dizer que pus tanto bem fora de ultrapassar os dons da criação. Quis agradecer-lhe primeiro para me receber e depois dar-lhe para lhe dar o verdadeiro fruto da minha vida sacramental. Mas para preparar com estes dons as almas, necessita-se um pouco de vazio delas mesmas, de ódio à culpa, de desejo de receber-me. Estes dons não descem na podridão, na lama. Portanto, sem meus dons, não tenho as verdadeiras disposições para receber-me. E eu, descendo nelas, não encontro vazio para comunicar minha vida. Estou como morto para elas, e elas mortas para mim. Eu ardo e elas não sentem as minhas chamas. Sou luz e elas ficam mais cegas. Ai de mim, quantas dores na minha vida sacramental, muitas por falta de disposição, não sentindo nada de bem ao receber-me, chegam a enjoar-me. E se continuam a receber-me é para formar o meu contínuo calvário e a sua eterna condenação. Se não é o amor que as leva a receber-me, é uma afronta demais que me fazem, é uma culpa demais que agregam suas almas. Por isso, reze e repara pelos tantos abusos e sacrilégios que se fazem ao receber-me sacramentado. Capítulo 13, 2 de abril de 1923. A divina vontade é germe de ressurreição à graça, à santidade e à glória. Na divina vontade está o vazio do obrar humano no divino. Os conhecimentos são os olhos da alma. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo amável, majestoso e como envolto dentro de uma rede de luz. Luz mandava de seus olhos, luz saía de sua boca, de cada palavra sua, de cada batimento, de cada movimento e passo. Em suma, a sua humanidade era um abismo de luz. E Jesus, olhando para mim, uniu-me com esta luz, dizendo-me: minha filha, quanta luz, quanta glória teve a minha humanidade na minha ressurreição. Porque no curso da minha vida, nesta terra, não fiz outra coisa senão fechar em cada ato meu, em cada respiro, olhar, em tudo a vontade suprema. E conforme a encerrava, assim o divino querer me preparava a glória, a luz em minha ressurreição, e contendo em mim o mar imenso da luz de minha vontade. Não é maravilha que, se olho, se falo, se me movo, saía tanta luz de mim para poder dar luz a todos. Agora eu quero acorrentar-te e envolver-te nesta luz para pôr em ti tantos germes de ressurreição, por quantos vazios vais fazendo em minha vontade. Ela é a única que faz ressurgir a alma e ao corpo a glória. Ela é germe de ressurreição à graça, germe de ressurreição à mais alta e perfeita santidade, germe de ressurreição à glória. Assim que, conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim vai encadeando nova luz divina, porque meu querer por natureza é luz, e quem nele vive tem virtude de transformar os pensamentos, as palavras, as obras e tudo o que faz em luz. Depois estava eu a dizer ao meu doce Jesus: rezo no teu querer, a fim de que a minha palavra, multiplicando-se nele, tenha por cada palavra de cada criatura uma palavra de oração, de louvor, de bênção, de amor, de reparação. Gostaria que a minha voz se elevasse entre o céu e a terra, absorver em si todas as vozes humanas para dá-las a ti em homenagem e glória, de acordo com
como tu queres que a criatura se sirva da palavra. Agora, enquanto dizia isto, meu amável Jesus pôs sua boca perto da minha, e com o seu fôlego, aspirando, absorvia minha respiração, minha voz, meu respiro no seu. E pondo-o como em caminho em seu querer, percorria cada uma das palavras humanas e mudava as palavras, as vozes, segundo o que eu tinha dito, e conforme as percorriam, assim se elevavam ao alto para fazer o ofício diante de Deus, em nome de todos, de todas as vozes humanas. Eu fiquei maravilhada e lembrando-me que Jesus já não me fala tão frequentemente no seu querer, disse-lhe: Diz, meu amor, por que não me falas tão frequentemente o teu querer? Talvez eu não tenha estado atenta às tuas lições e fiel em pôr em prática os teus ensinamentos? E Jesus, minha filha, em minha vontade está o vazio do obrar humano no divino. E este vazio deve ser preenchido por quem vive em meu querer. Quanto mais esteja atenta a viver em meu querer e fazê-lo conhecer aos demais, tanto mais cedo será preenchido este vazio, de modo que meu querer, vendo-se mover em si ao querer humano, como regressado ao princípio de onde saiu, sentia-se satisfeito e verá cumprido seus anseios sobre as gerações humanas, ainda que saiu, ainda que fossem poucos os mesmos, ou mesmo um só, porque meu querer com sua potência pode fazer-se de tudo, mesmo com um só, se não encontra outros, mas é sempre uma vontade humana que deve vir a minha para preencher tudo o que os demais não fazem. Isto me será tão agradável que rasgarei os céus para fazer descer meu querer e fazer conhecer o bem e os prodígios que contém. Cada entrada que faz demais em meu querer me incita a dar-te novos conhecimentos sobre ele, a te contar outros prodígios, porque quero que conheça o bem que faz para que o aprecie e ame o possuí-lo. E eu, vendo que a ama e o aprecia, te dou em posse. O conhecimento é o olho da alma. A alma não conhecerá esta como cega aquele bem, aquelas verdades. Em minha vontade não há almas cegas. Aliás, cada conhecimento lhe dá um alcance maior de minha, por isso entra frequentemente em meu querer. Alarga teus confins em minha vontade, e eu, assim que veja isto, voltarei a te fazer coisas mais surpreendentes de minha vontade. Agora, enquanto isto dizia, giramos juntos a um ponto pela terra. Mas, ó espanto, muitos queriam ferir o meu amado Jesus, quem com facas, quem com espadas, e entre estes havia bispos, sacerdotes, religiosos, que o feriam até no coração, mas com tal fúria que dava horror. Oh, como sofria e se lançava em meus braços para ser defendido, e eu estreitava e lhe roguei que me desse parte de suas penas. E ele contentou-me com traspassar meu coração com tal veemência de sentir todo dia a uma chaga profunda, e Jesus repentinamente voltava a me ferir. Então, na manhã seguinte, sentindo-me ainda forte dor, o meu doce Jesus voltou dizendo-me: Deixa-me ver teu coração. E enquanto olhava, disse-me: Queres que te cure para te aliviar da dor que sofres? E eu: Meu sumo bem, por que queres curar-me? Não sou digna de sofrer por ti? Teu coração está todo ferido e o meu, por comparação ao teu, ó,
Como é escasso o meu sofrer. Melhor, se a ti te agrada, me dê mais penas. E ele, estreitando-me totalmente a si, continuou a trespassar-me e o coração com mais dor, e me deixou. Seja tudo para a sua glória. Capítulo 14, 9 de abril de 1923. Deus é o primeiro movimento de toda a criação, e quem opera no divino querer, opera no primeiro movimento. Sentia-me toda imersa no divino querer e dizia ao meu doce Jesus: peço-te que não me deixes sair jamais de tua santíssima vontade. Faz que pense, que fale, que opere, que ame sempre neste teu amável querer. Agora, enquanto dizia isto, senti-me circundada por uma luz puríssima, e depois vi a meu sumo e único bem, dizendo-me: Filha querida minha, amo tanto estes atos feitos em meu querer, que assim que a alma entra nele para obrar, a sombra de minha luz a circunda e eu corro para fazer que meu ato e o seu sejam um só. Eu sou o ato primeiro de toda a criação. E sem meu primeiro movimento, todas as coisas criadas ficariam paralisadas, sem forças e incapazes de um mínimo movimento. A vida está no movimento, sem ele tudo está morto. Portanto, eu sou o primeiro movimento que dou vida e atitude a todos os demais movimentos. Assim que a meu primeiro movimento, a criação se põe em movimento. Acontece como numa máquina. Ao toque do primeiro movimento da máquina, engrenagens, todos os outros se põem em movimento. Olha, então, como é que é quase natural que quem obra em minha vontade se mova em meu primeiro movimento, e obrando no teu, venha encontrar-se a obra no movimento de todas as criaturas. E eu vejo a criatura, sinto-a, porque correndo em meu próprio movimento e em todos os movimentos das criaturas, dá-me tantos atos divinos por quantos atos humanos ofensivos fazem todas as demais. E isto só porque atuou em meu primeiro movimento. Por isso digo que quem vive em meu querer me substitui por todos, me defende de todos e põe a salvo meu movimento, ou seja, minha própria vida. Eis porque o agir em meu querer é o prodígio dos prodígios, mas sem estrondos, sem aclamações humanas, mas é meu verdadeiro triunfo sobre toda a criação, e sendo triunfo todo divino, o humano se cala e não tem palavras adequadas para aclamar o triunfo de minha suprema vontade. Capítulo 15, 14 de abril de 1923. Deus, ao fazer as obras que devem servir o bem geral, concentra numa criatura todo o bem que quer dar. Estava a pensar em tudo o que meu sempre amável Jesus me vai manifestando acerca da sua santíssima vontade, e muitas dúvidas e dificuldades pareciam na minha mente, que não creio que seja necessário dizê-las aqui. Depois, movendo-se dentro de mim e apertando-me forte ao seu coração, disse-me: Filha amada de minha vontade, tu deves saber que quando quero fazer obras grandes, obras em que toda a família humana deve tomar parte, sempre e quando o queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte, possam tomar daquele bem por quanto queiram. Quando faço obras individuais, dou coisas limitadas, mas quando faço obras que devem servir ao bem geral, dou coisas sem limites. Isso fiz na obra da redenção, para poder elevar uma criatura a conceber um homem e Deus. Devia concentrar nela
todos os bens possíveis e imagináveis. Devia levá-lo tanto de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. E assim como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu ventre, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher, e neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo, assim minha Celestial Mãe, com este germe eterno, toda virginal da fecundidade paterna, concebeu-me no seu seio sem obra de homem. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Jamais poderia conceber-me minha Santa Mãe sem ter nenhum germe. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu virtude de me conceber homem, e como o germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. E assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo, assim ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Assim que tudo que ab eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio de minha amada mãe. A obra era grandíssima e incalculável, a mente criada. Devia concentrar todos os bens e até a mim mesmo para fazer que todos pudessem encontrar o que queriam. Por isso, devendo ser obra da redenção tão grande de atropelar a todos as gerações, quis por tantos séculos as orações e suspiros, as lágrimas, as penitências de tantos patriarcas, profetas e de todo o povo do Antigo Testamento. E isto eu fiz para prepará-los a receber um bem tão grande e para dispor-me a concentrar nessa celestial criatura todos os bens que todos deviam desfrutar. Agora, o que motivou a pedir, a suspirar, etc., a este povo? A promessa do futuro Messias. Esta promessa era como o germe de tantas súplicas e lágrimas. Se não tivesse estado esta promessa, nenhum teria tido sequer um pensamento, nenhum teria esperado a salvação. Agora, minha filha, passemos à minha vontade. Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem, uma graça quase ao par das outras que fiz durante tantos séculos aos outros santos e a toda a Igreja? Não, não, aqui se trata de uma época nova, de um bem que deve servir a todas as gerações, mas é necessário que todo bem o concentre primeiro numa só criatura, como a fiz na redenção, concentrando tudo em minha mãe. Olhe um pouco como as coisas vão quase iguais. Para fazer vir a redenção e dispor as almas a isto, fiz a promessa do futuro Messias, a fim de que, com o esperá-lo, não só se dispusessem, mas pudessem encontrar também eles o futuro Redentor, sua salvação. Agora, para dispor as almas a viver em meu querer e dar-lhes parte dos bens que ele contém e fazer regressar ao homem sobre o caminho de sua origem, como foi criado por mim, quis ser o primeiro a rogar, fazendo ressoar minha voz de um ponto ao outro da terra e até no alto do céu, dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Não disse meu Pai, mas chamei-lhe Pai de toda a família humana, para comprometer naquilo que devia acrescentar. Que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade se faça como no céu, assim na terra. Era esta a finalidade da criação. E não pedia ao Pai que se cumprisse. Quando eu orei, o Pai cedeu às minhas súplicas e formei o germe de tanto bem. E para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração.
e estes a transmitiram a toda a igreja, a fim de que, assim como o povo do futuro Redentor encontrava a salvação nele e se preparava para receber o Messias prometido, assim com este germe formado por mim, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração e se dispõe a receber, que reconheçam e amem a meu Pai Celestial como Pai deles, de maneira a merecer ser amados como filhos e recebam o grande bem de que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Os mesmos santos formaram sua santidade neste germe, e nesta esperança de que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Os mártires espalharam seu sangue. Não há bem que não derive deste germe, assim que toda a igreja roga, e assim como as lágrimas, as penitências, orações, para ter o Messias, eram dirigidas àquela Virgem excelsa, a qual devia dispor para concentrar tanto bem para poder receber a seu Jesus, se bem que não conheciam quando quem fosse. Assim, agora a igreja, quando recitava o Pai Nosso, é propriamente por ti que roga, para fazer que concentre em ti todo o bem que contém o meu querer. O modo e o como a vontade divina tem a vida na terra, como no céu. E embora não sejas conhecida, a igreja fazendo eco à minha oração. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Roga-me, apressa-me a que concentre todo este bem numa segunda Virgem, a fim de que, como outra Salvadora, salve a humanidade em perigo, e fazendo uso do meu inseparável amor e misericórdia, ouça favoravelmente minha mesma oração, unida àquela que toda a Igreja, e faça o homem voltar à sua origem, à finalidade com a qual o criei, isto é, que minha vontade se faça na terra como no céu. É isto propriamente o viver em meu querer. Tudo que te vou manifestando, a isto te empurra, nisto te confirmo. Este é o grande fundamento que vou formando em tua alma. E para fazer isto, vou concentrando todas as graças passadas, presentes e futuras que fiz a todas as gerações. Antes as duplico, as multiplico, porque sendo o meu querer a coisa maior, mais santa, mais nobre, que não tem princípio nem fim, para pôr numa criatura, é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, pureza e nobrezas divinas, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu esta minha vontade. É a mesma que operou na redenção, que quis servir-se de uma virgem. Quis portentos e prodígios de graças, não operou nela? Ela é grande, contém todos os bens e ao agir com magnânima, e se trata de fazer obras, de fazer bem a toda a humanidade, põe em jogo todos os seus bens. Agora quer servir-se de outra virgem para concentrar sua vontade e dar princípio em fazer conhecer que sua vontade se faça na terra como no céu. E se na redenção quis vir a salvar o homem perdido, a satisfazer por suas culpas, e que era importante de fazê-lo ele mesmo, impotente de fazê-lo ele mesmo, a dar-lhe um refúgio a tantos outros bens que a redenção contém, agora minha vontade querendo desabafar mais em amor, que na mesma redenção, com o fazer que se faça na terra como no céu, vem a dar ao homem seu estado de origem, sua nobreza, a finalidade com a qual foi criado. Vem abrir a corrente entre sua vontade e a humana, de maneira que, absorvida por esta vontade divina, dominada, lhe dará vida nela e ela reinará na terra como no céu.